Eu poderia viver recluso na casca de nós e me considerar rei do espaço infinito. William Shakespeare, Hamlet, Ato 2, Cena 2. Era uma das frases que Stephen Hawking falava muito, porque para ele não deveríamos ficar reclusos no nosso próprio universo, e sim expandir para espaços infinitos. Stephen Hawking foi um físico e teórico britânico que foi responsável por grandes descobertas da astrofísica moderna, como, por exemplo, o funcionamento dos buracos negros. Aos 21 anos, Stephen foi surpreendido com a doença que teve de conviver por toda a vida. Ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa progressiva que atinge os neurônios motores, promovendo a atrofia dos músculos e sua paralisação total. Ele teve pneumonia e sofreu grandes problemas, grandes consequências, vivendo apenas até os seus 76 anos e falecendo em 14 de março de 2018. Seus trabalhos científicos incluem um teorema sobre a singularidade gravitacional no âmbito da relatividade geral e a previsão teórica de que os buracos negros emitem radiação, frequentemente chamada de radiação Hawking. Stephen ele foi o primeiro cientista a estabelecer uma teoria de cosmologia explicada pela união da teoria geral da relatividade e da mecânica quântica. Ele foi um defensor fervoroso da interpretação de muitos mundos na mecânica quântica. As 6 maiores contribuições de Hawking nas ciências foram o fato dele ter determinado que o universo começou como uma singularidade, o fato dele ter aplicado a segunda lei da termodinâmica aos buracos negros, ele ter criado a hipótese de que os buracos negros podiam se extinguir, ele ter teorizado como o universo se expandiu e as galáxias se formaram, ele ter também pensado no que havia antes do Big Bang e ele ter proposto uma teoria para tudo. Stephen ele também foi vencedor de vários prêmios, entre eles o Prêmio Especial de Física Fundamental, que ele ganhou um prêmio de 3 milhões de dólares, cerca de 6,2 milhões de reais, por suas relevantes contribuições à física que englobam sua descoberta de que os buracos negros emitem radiação e seus estudos sobre a gravidade quântica e os aspectos do início do universo. Esta é a maior quantia que já foi paga por um prêmio científico, mais do que o dobro que oferece a Academia Real das Ciências da Suécia, que baixou o valor do Nobel em 20%. Stephen ele ganhou o Prêmio Especial de Física Fundamental em 2013 por seus entendimentos a respeito da gravidade quântica e das descobertas sobre a emissão de radiação em buracos negros. Em uma entrevista por e-mail ao site do jornal inglês The Guardian, Stephen afirmou que se sentiu satisfeito e honrado e revelou que pretendia usar o dinheiro para comprar uma casa de férias e ajudar o seu neto que é autista. Ele disse que ninguém realiza pesquisa em física com o intuito de ganhar um prêmio, mas sim com o intuito de descobrir algo que ninguém sabia antes. Todavia, os prêmios eles desempenham um papel importante no reconhecimento e no interesse público da física. Stephen Hawking tem seu nome em 15 publicações científicas. Apesar de sua doença, ele entrou para a literatura científica com livros de cunho científico. Hawking envolveu o público na ciência de uma maneira que talvez não tenha acontecido desde Einstein. Ele se tornou um ícone devido à sua mente que estava além do comum dos mortais. As pessoas não entendiam exatamente o que ele estava a dizer, mas sabiam que era brilhante. Anos após a contribuição de Einstein à física, Stephen Hawking se mostrou presente para discutir questões ainda em aberto da física quântica. Para ele, o universo não poderia existir com variáveis sem precisão. No livro que vamos discutir, O Universo na Casca de Nós, o autor, Stephen Hawking, fala sobre algumas ideias suas sobre o cosmos. Aí ele organiza o livro de uma forma que até mesmo leigos no assunto consigam entender. Ele coloca como obrigatório os 2 primeiros capítulos, onde são como base para os outros. Tudo pode ter começado com o Big Bang.
mas só uma série de estudos aprofundados foram capazes de nos trazer as certezas comprovadas por Stefan. Com a obra nos proporciona conhecimento sobre a relatividade de Einstein e sua conciliação com a física quântica, além da possibilidade da viagem no tempo, dentre outras abordagens. O leitor é apresentado a gênios responsáveis pelos muitos avanços da física, bem como a seus trabalhos, dando grande destaque à física teórica e moderna. Albert Einstein, Richard Feynman, James Maxwell, Max Planck e outros. Albert Einstein foi uma das grandes inspirações. Desmistificou a teoria que deixou vários físicos se questionarem, chamada éter. Ligava exatamente a velocidade de luz e a relação de tempo, onde o tempo era igual a todos. Segundo ele, essa teoria estava errada. Ele lançou 2 relógios espaciais no espaço e descobriu que, em sentidos diferentes, esses relógios apresentavam tempos diferentes. Ao perceber que o tempo era diferente para diferentes estados, Einstein criou a teoria da relatividade, onde o mesmo afirma que o tempo era relativo para as pessoas que estavam em inércia e em movimento, sendo ela E igual a mc ao quadrado, sendo que E é a energia, m a massa e c é a velocidade da luz elevada ao quadrado. Considerada a única constante do universo, quer dizer que um sistema, um átomo, uma pessoa ou um sistema solar, por exemplo, a energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Em outras palavras, com esta fórmula é possível saber qual a energia de um objeto, mesmo quando ele não está aquecido, irradiado ou movimentando-se. Embora a teoria da relatividade encaixava muito bem com as leis que governam a eletricidade e o magnetismo, não resultava compatível com a teoria de Newton da gravitação. Desta lei segue que, modificando-se a distribuição de matéria em uma região do espaço, a mudança do campo gravitacional deveria ser notada imediatamente em qualquer parte do universo. Isto não só significaria a possibilidade de enviar sinais com velocidade maior que a da luz, o que está proibido pela relatividade. Para saber o que significa instantâneo, também exigiria a capacidade da existência de um tempo absoluto ou universal, que a relatividade tinha abolido em favor de um tempo pessoal. Einstein já era consciente desta dificuldade em 1907, quando ainda estava no escritório de patentes da Berna. Mas, até estar em Praga em 1911, não começou a pensar seriamente nela. Deu-se conta de que há uma relação profunda entre aceleração e campo gravitacional. Alguém que se achasse no interior de uma caixa fechada, como por exemplo um elevador, não poderia dizer que se estava em repouso no campo gravitacional terrestre ou se estava sendo acelerada por um foguete no espaço livre. Entretanto, com sua volta a Zurique em 1912, Einstein teve a ideia genial de que tal equivalência funcionaria se a geometria do espaço-tempo fosse curva em lugar de plana, como se tinha suposto até então. Sua ideia consistiu em que a massa e a energia deformariam o espaço-tempo de uma maneira ainda por determinar. Os objetos como as maçãs ou os planetas tentariam mover-se em linhas retas pelo espaço-tempo, mas suas trajetórias pareceriam curvadas por um campo gravitacional, porque o espaço-tempo é curvo. A nova teoria do espaço-tempo curvado foi denominada relatividade geral, para distinguir a da teoria original, sem gravidade, que ficou conhecida depois como relatividade espacial. Foi confirmada de maneira espetacular em 1919, quando uma expedição britânica à África Ocidental observou durante um eclipse uma ligeira curvatura da luz de uma estrela ao passar perto do Sol. Isto constituía uma evidência direta de que o espaço e o tempo são deformados e provocou a maior mudança em nossa percepção do universo, desde que Euclides escreveu
seus elementos de geometria por volta de 300 a.C. Na teoria geral da relatividade de Einstein, o espaço e o tempo passaram a ser um mero cenário passivo em que se produzem os acontecimentos a participantes ativos na dinâmica do universo. Isto conduziu a um grande problema que se manteve na fronteira da física com o passar do século XX. O universo está cheio de matéria e, dessa forma, o espaço-tempo de tal sorte que os corpos se atraem. Einstein foi ainda mais relutante em admitir que a relatividade geral prediga que o tempo se acabará nas estrelas muito pesadas quando chegam ao fim de suas vidas e não produzem já suficiente calor para rebater a força de sua própria gravidade, que tenta comprimi-las. Einstein pensava que, por sorte, as estrelas alcançariam um estado final, mas sabemos hoje que nenhuma configuração pode representar o estado final das estrelas de massa superior a 2 vezes a massa do Sol. Tais estrelas continuarão escolhendo-se até converter-se em buracos negros, regiões do espaço-tempo tão deformadas que a luz não pode escapar delas. Einstein surgiu trabalhando na ideia quântica durante o ano de 1920, mas ficou profundamente perturbado pelo trabalho de Werner Heisenberg em Copenhague e Paul Dirac, que desenvolveram uma nova imagem da realidade chamada mecânica quântica. As partículas pequenas já não tinham uma posição e uma velocidade bem definidas, mas sim, quanto maior fosse a precisão com que se determinasse sua posição, menor seria a precisão com que poderíamos determinar sua velocidade, e vice-versa. Einstein ficou escandalizado por este elemento aleatório e imprevisível nas leis básicas e nunca chegou a aceitar por completo a mecânica quântica. Seus sentimentos se resumem em sua famosa frase: Deus não joga o jogo de dados. A maioria dos demais cientistas, entretanto, aceitaram e validaram as novas leis quânticas porque explicavam um amplo domínio de fenômenos que não ficavam descritos previamente e por seu acordo excelente com as observações. Certas leis constituem a base dos modernos desenvolvimentos em química, biologia molecular e eletrônica e o fundamento da tecnologia que transformou o mundo no último meio século. Mas o que é o tempo? É um rio ondulante que leva os nossos sonhos ou os trilhos de um trem? Um autor do século XIX, Charles Lamb, escreveu: Nada me produz tanta perplexidade como o tempo e o espaço. E, entretanto, nada me preocupa menos que o tempo e o espaço, já que nunca penso neles. A maioria de nós não se preocupa com o tempo, mas em algum momento já nos perguntamos o que é o tempo, ou como ele é formado. E Stephen Hawking vai explicar um pouco disso. Para ele, uma teoria científica tem que ser baseada nos pensamentos positivistas de Karl Popper. Karl Popper ele afirmava que uma teoria tinha que ser clara e simplificada, porque assim qualquer pessoa poderia entender e buscar melhor sobre o assunto. Se adotarmos a perspectiva positiva, como Hawking afirmava fazer, não podemos dizer o que é o tempo. Tudo o que podemos falar é descrever o que vimos a partir de um excelente modelo matemático do tempo e dizer que predições conduz. Isaac Newton nos proporcionou o primeiro modelo matemático para o tempo e para o espaço em seu livro Principia Mathematica, publicado em 1687. No modelo de Newton, o tempo estava separado do espaço e era considerado como uma linha reta, infinita, nos 2 pontos. E o próprio tempo era considerado eterno, no sentido de que sempre tinha existido e seguiria sempre existindo. Levando tudo isso em consideração, muitas pessoas acreditavam que o universo físico tinha sido criado há milhares de anos. Mas por que demorou tanto até a criação? Por outro lado, o universo tinha existido sempre, então por que ocorrerá tudo o que tinha ocorrido só depois? Porque a história já não terminou.
Tudo isso são questões que a teoria de Newton fez as pessoas pensarem. Consertava alguns filósofos, entre eles o pensador alemão Immanuel Kant. Kant denominou esse problema como antinomia da razão pura, porque parecia constituir uma contradição lógica, não tinha solução, mas resultava uma contradição só dentro do modelo de Newton. Entretanto, em 1915, Einstein propôs um novo modelo matemático, a teoria geral da relatividade. Ocorreram algumas mudanças do ano em que foi produzida essa teoria até hoje, mas ela segue no mesmo estilo. A teoria da relatividade geral combina a dimensão temporária entre as 3 dimensões espaciais para formular o que se chama espaço-tempo. A teoria também fala sobre os efeitos da gravidade, afirmando que a contribuição de matéria e energia no universo deforma o espaço-tempo, de maneira que já não é plano, onde o tempo e o espaço estão entrelaçados. Não podemos curvar o tempo sem envolver o espaço, e assim também não podemos mexer no espaço sem envolver o tempo. Na teoria de Newton, em que o tempo existia independente do espaço, é contrário, a teoria da relatividade vai falar o contrário, que o espaço é interligado ao tempo. Em 1963, 2 cientistas russos, Evgeny Lifshitz e Isaac Kalashnikov, afirmaram ter demonstrado que todas as soluções das equações de Einstein possuíam uma singularidade. Deveria ter uma distribuição muito especial de matéria e de velocidade. Antes da etapa de expansão do universo, haveria uma fase de contração durante a qual toda a matéria foi se acumulando, mas sem chegar a se chocar consigo mesma, e depois se separando, formando a atual fase de expansão. Se esse fosse o caso, o tempo seguiria para sempre, ou seja, teria um passado infinito e um futuro infinito. Na relatividade geral, o espaço-tempo é curvado não só pelo objeto com massa, mas também pelo conteúdo e energia. Esta vai ser sempre positiva, pelo qual confere o espaço-tempo uma curvatura que desvia os raios de luz uns para os outros. Vamos considerar agora um cone de luz, esse que está do meu lado. Ele representa o nosso passado, as nossas trajetórias. E em um diagrama, em um espaço tridimensional, o tempo corresponde ao eixo vertical e os espaços aos eixos perpendiculares a este. Tais trajetórias acham-se no interior de um cone, cujo vértice ou ponta acham-se em nós. À medida que vamos para o passado, baixando o vértice do cone, vemos galáxias de tempos cada vez mais anteriores. Observe também um fundo de radiação de micro-ondas que se propaga para nós pelo cone de luz do passado e que procede de um tempo muito anterior, quando o universo era muito mais denso e mais quente que na atualidade. Assim, podemos concluir que o cone de luz do nosso passado deve atravessar uma certa quantidade de matéria ao ir retrocedendo no tempo, como a imagem vai mostrar. Nesse passado tem uma forma de pera. Quando retrocedemos ainda mais para o passado, a densidade de energia positiva da matéria faz que os raios de luz se curvem uns para os outros mais fortemente. A seção transversal do cone de luz se reduzirá ao tamanho zero em um ponto finito. Isso significa que toda a matéria do interior do nosso cone de luz do passado está apanhada em uma região cuja fronteira tende a zero. É possível perceber que o modelo de Penrose e Hawking consegue demonstrar que o modelo matemático da relatividade geral determina que o tempo teve um começo que chamamos de Big Bang. Alguns argumentos demonstram que o tempo teria um final, quando as estrelas ou as galáxias se paralisassem sob a ação de sua própria gravidade e formassem assim um buraco negro. Para compreender a origem e o destino do universo, necessitamos de uma teoria quântica de gravitação. As teorias quânticas de sistemas como de átomos, com um número finito de partículas, foram formuladas nos anos 1920 por Heisenberg, Schrödinger e Dirac. Podemos afirmar os campos de Maxwell como constituídos por ondas e diferentes longitudes. Em uma onda, os campos oscilam de um valor a outro como um pêndulo. Vamos pegar essa referência. Segundo a teoria quântica, a incerteza na posição, multiplicada pela incerteza no impeto, que é a velocidade da massa, deve ser maior que uma certa quantidade,
conhecida como a constante de Planck, que é representada pela letra H. Assim, o estado fundamental ou estado de energia mais baixo de um pêndulo não tem energia nula. Estas explicam que o pêndulo não apontará necessariamente para baixo. A teoria de Cherenkov-Yang e Robert Mills é uma extensão de toda a teoria de Maxwell para descrever as interações de outras duas forças chamadas força nuclear forte e a força nuclear fraca. Felizmente, nos anos 1970, a supersimetria constituiu uma característica nos modelos matemáticos modernos. Uma delas consiste em dizer que o espaço-tempo tem outras dimensões adicionais além da que nós podemos perceber. Chamam-se dimensões de Grassmann, porque são expressas em números chamados variáveis de Grassmann, em vez de números ordinários. Os números ordinários, eles comutam, quer dizer, tanto faz a ordem que você multiplica ele, 6 por 4 ou 4 por 6. Mas as variáveis de Grassmann anticomutam. X por E é o mesmo que menos E pelo X. Por volta de 1985, a maioria dos especialistas acreditava que quase todas as teorias da supergravidade estariam livres de infinitos. Então, de repente, a moda mudou. Proclamou-se então que a única maneira de combinar a gravidade com a teoria quântica era uma teoria chamada teoria supersimétrica de cordas. Bom, a teoria das cordas é um modelo físico que tem como objetivo a unificação das forças fundamentais da natureza. E nessa teoria tem outras teorias relacionadas, como a teoria da supergravidade. E aí vem a brana, que é uma abreviação para membrana. A brana é um objeto físico que generaliza a noção de que é uma partícula pontual para dimensões mais elevadas. Por exemplo, uma partícula pontual pode ser vista como uma brana de dimensão zero, enquanto que uma corda pode ser vista como uma brana de uma dimensão. Também é possível considerar as membranas de dimensões superiores. Na dimensão P, elas são chamadas de P-branas. A palavra brana vem da palavra membrana, que se refere a uma membrana bidimensional. Branas são objetos dinâmicos que podem se propagar através do espaço-tempo, de acordo com as regras da mecânica quântica. Elas têm massa e podem ter outros atributos, como a carga. De modo simplista, essa teoria afirma que todos os tipos de interações existentes são resultados da oscilação de minúsculas cordas unidimensionais. As cordas são objetos unidimensionais extensos. Eles só têm longitude. Se as cordas tiverem dimensões de Grassmann e dimensões ordinárias, as vibrações corresponderão a bósons e fermions. Neste caso, as energias positivas e negativas do estado fundamental cancelariam-se mutuamente, de maneira que não haveria infinitos de nenhuma ordem. Nos anos seguintes, evidenciou-se que a teoria de cordas não era a descrição completa. Paul Chaussens, que é membro do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica de Cambridge, deu-lhes o nome de P-branas. A P-brana varre um volume P+1, dimensional no espaço-tempo, chamado do volume mundo. Os físicos muitas vezes estudam campos análogos ao campo eletromagnético que vivem no volume mundo de uma membrana. Na teoria das cordas, D-branas são importantes classes de branas que surgem quando se considera cordas abertas. Como uma corda aberta se propaga através do espaço-tempo, os seus pontos finais são obrigados a deslizar sobre uma D-brana. O estudo das D-branas na teoria das cordas tem levado a resultados importantes, como a correspondência ADS-CFT, que lançou luz sobre muitos problemas em teoria quântica de campos. Uma P-brana tem longitude em P dimensões. Assim, uma P igual a uma brana é uma corda, e uma P igual a duas branas é uma superfície ou uma membrana, e assim vai indo sucessivamente. Todas as P-branas obteciam como soluções das equações das teorias de supergravidade em 10 ou 11 dimensões. Branas foram hipotetizadas como parte da teoria das cordas no final de 1980. Branas são também frequentemente estudadas a partir de um ponto de vista puramente matemático, uma vez que estão relacionadas com temas como simetria espelho homológica e geometria não comutativa.
Matematicamente falando, membranas podem ser representadas como objetos de certas categorias, tais como a categoria derivada de feixes coerentes sobre um coletor de Calabi-Yau ou categoria Fukaya. Em 1995, Joy Postsklein percebeu que para a proposta de Edward Witten na teoria M era necessária a existência de branas. Alguns físicos propuseram que o universo é de fato uma membrana dimensional, ou seja, que tem 3 dimensões no espaço mais 1 de tempo, em que estamos presos dentro de um espaço dimensional maior, e devido a isso não podemos perceber as dimensões extras. Outros físicos dizem que as dimensões extras são extremamente pequenas e estão recurvadas sobre si mesma. Existe ainda a hipótese de que o universo pode ter sido originado na coleção de 2 debranas. Entretanto, o que convenceu muita gente de que deveríamos tomar seriamente os modelos com dimensões adicionais é a existência de uma rede com relações inesperadas, chamada dualidades que demonstram que todos os modelos são essencialmente equivalentes de uma mesma teoria subjacente, que foi chamada de teoria M. Estas dualidades elas demonstram que as 5 teorias de supercordas descrevem a mesma física e que também são fisicamente equivalentes à supergravidade. Da perspectiva positivista, entretanto, não determinamos o que é real. Tudo o que podemos fazer é achar que modelos matemáticos descrevem o universo em que vivemos. Outro possível comportamento ilustra-se no caso que o tempo imaginário corresponde aos graus de longitude da Terra. Todos os meridianos, linhas da mesma longitude, cortam-se nos polos norte e sul. Assim, neles o tempo se detém, no sentido que um incremento de tempo imaginário ou dos graus de longitude deixa-nos no mesmo ponto. Semelhante à maneira como o tempo real detém-se no horizonte de um buraco negro, os buracos negros não só têm uma temperatura, mas também se comportam como se tivessem uma magnitude denominada entropia. A entropia é uma medida do número dos estados internos, maneira como poderíamos configurar o seu interior, o qual só pode observar sua massa, rotação e carga. A entropia do buraco negro vem de uma fórmula muito singela, que foi descoberta em 1974, e indicado que há uma conexão profunda entre a gravidade quântica e a termodinâmica. Os humanos sempre quiseram controlar o futuro, ou ao menos predizer o que acontecerá. Por isso a astrologia é tão popular. Segundo ela, o que passa na Terra está relacionado com o movimento dos planetas no firmamento. Quando Copérnico e Galileu descobriram que os planetas giram ao redor do Sol e não da Terra, e Newton formulou as leis que regem seus movimentos, a astrologia sucedeu extremamente impassível. É isto que a astrologia quer que acreditemos. As leis da eletrodinâmica quântica permitiram calcular algo da química e da biologia, que não obtivemos muito êxito na predição do comportamento humano, a partir das equações matemáticas. O princípio da incerteza. Δx vezes Δq maior que h dividido por 4. Mas apesar dessas dificuldades práticas, a maioria dos cientistas habituou o novo, em princípio, o futuro é previsível. A ideia de que, na mecânica quântica, uma partícula não tem posição ou uma velocidade bem definidas, mas o seu estado pode ser representado mediante o que se chama a função de onda. Uma função de onda é um número em que ponto D, o espaço que indica a probabilidade de achar a partícula em tal posição. A taxa que a função de onda YA igual a vezes cos WT delta mais zero, troca com o tempo, vem dada pelo que se chama a equação Schrödinger. Se conhecemos a função de onda em um instante, podemos utilizar a equação para calcular em qualquer outro instante, passado ou futuro. Os buracos negros são os motivos que nos levam a querer aumentar para cada observador. A ideia de Michael das estrelas negras apoiava que o tempo na física newtoniana, na qual o tempo é absoluto e segue fluindo, aconteça o que acontecer. A quantidade de informação pode ser grande, porque um buraco negro de massa e velocidade de rotação determinadas pode ser formado a partir de um número muito elevado de diferentes conjuntos de partículas. A dificuldade com o determinismo surgiu quando descobri que os buracos negros não são completamente negros.
A temperatura de um buraco negro revestido de pouca massa valeria aproximadamente 1 milésimo de grau sobre o zero absoluto, e de um buraco negro maior seria ainda mais baixa. Assim, qualquer radiação quântica de tais buracos negros ficaria completamente afogada pela radiação de 2,7 K, remanescente de grande explosão quente. Seria possível detectar essa radiação para buracos negros menores e mais quentes, mas não parece que haja muito ao nosso redor. Decidiram considerar o buraco negro como se estivesse formado um certo número de blocos constituintes, denominados para a maioria de considerar as branas. Recordemos de uma das branas é como flores que se deslocam das 3 dimensões do espaço e nas 7 dimensões adicionais que não podemos observar. Em alguns casos, é possível demonstrar que o número de ondas nas branas é igual à quantidade de informações que esperamos que contivera o buraco negro, podendo considerar as branas como uma teoria efetiva. Quantos de nós já não pensamos em voltar no tempo para reviver algum momento especial ou consertar alguma besteira que fizemos? A viagem no tempo pode parecer assunto de ficção científica, mas existe toda uma teoria entre físicos e pensadores que está por trás dessa ideia. A primeira pessoa a citar a possibilidade de uma viagem no tempo foi Albert Einstein. O que ele disse, basicamente com sua teoria geral da relatividade, foi que o tempo passa de maneira diferente, dependendo do seu referencial. Por exemplo, quanto mais rápido você viaja, mais devagar o tempo passa para você. Ou pensando de outra forma, mais depressa o tempo passa para todo o resto do mundo. Chamamos isso de dilatação do tempo ou dilatação temporal. De acordo com o famoso astrofísico britânico Stephen Hawking, há em teoria pelo menos 3 hipóteses pelas quais seria possível viajar no tempo. A primeira seria por um buraco de minhoca, com um conceito da física teórica que representa quanticamente um ponto no espaço-tempo que se conecta a outro, o que poderia ser um túnel entre 2 pontos distantes do tempo. Se pudéssemos entrar em um buraco de minhoca, poderíamos criar um túnel entre 2 pontos do... Seria a forma mais fácil de viajar no tempo, pois precisaria viajar na velocidade da luz ou além dela. Na teoria da relatividade, o espaço-tempo se curva na presença de massa, o que iria permitir a existência de buracos de minhoca. No entanto, encontrar uma teoria consistente que combine a mecânica quântica com a teoria de gravidade de Einstein continua sendo um dos maiores desafios da física quântica. Um candidato à teoria das cordas, mais precisamente a teoria M, pode oferecer outra possibilidade. A teoria M exige que o espaço-tempo tenha 11 dimensões, a de tempo e a de 3 de espaço em que nos movemos e mais 7, enroladas de forma invisivelmente pequena. Poderíamos usar essas dimensões espaciais extras para encurtar o espaço e o tempo. Hawking pelo menos estava esperançoso. A segunda, que só permitiria viajar em direção ao futuro, seria se aproximadamente de um buraco negro capaz de desacelerar o tempo de forma dramática e depois retornando à Terra, onde o tempo teria transcorrido com normalidade. Por último, o cientista propõe que a alternativa mais viável para se construir uma máquina do tempo seria conseguir construir uma capaz de mover ao redor da Terra à velocidade da luz. A velocidade da luz é a mais rápida que qualquer sinal pode percorrer, colocando um limite fundamental enquanto o tempo poderemos saber o que está acontecendo em outras partes do universo. Isso nos dá casualidade, a lei que os efeitos devem sempre vir antes das causas. Então, para viajar no passado, principalmente antes do seu nascimento, seria colocar o efeito você antes da causa, seu nascimento. Quanto mais rápido você se mover, mais lento será o seu relógio em relação ao que você está passando. A palavra relativo é a chave. O tempo parecerá passar normalmente para você. Para todos que estão parados, no entanto, você estará em câmera lenta.
Em ciências, achar a formulação adequada de um problema costuma ser a chave para resolvê-lo, e a questão que estamos examinando nos proporciona um bom exemplo disso. Para definir o que queremos dizer com máquina do tempo, retrocederemos a alguns dos primeiros trabalhos de Stefan. A viagem no tempo é possível em uma região do espaço-tempo em que haja anéis temporários, caminhos que correspondem a movimentos com a velocidade menor do que a da luz. Entretanto, devido à deformação do espaço-tempo, conseguem retornar à posição e ao tempo de onde partiram. Como suponho que no passado remoto não havia anéis temporais, deve haver o que chama de um horizonte de viagens no tempo, a fronteira que separa a região em que há anéis temporários da região onde não há. Os horizontes de uma viagem no tempo seriam como os dos buracos negros. Assim como o horizonte de um buraco negro está formado pelos raios de luz que estão a ponto de cair nele, um horizonte de viagens no tempo está formado pelos raios de luz que estão a ponto de fechar-se sobre si mesmos. Hawking toma então como critério para a possibilidade de uma máquina do tempo o que ele chama de um horizonte finitamente gerado, ou seja, um horizonte formado por raios de luz que emergem de uma região demarcada. Em outras palavras, não vêm do infinito, nem de uma singularidade, mas procedem de uma região finita que contém anéis temporários, o tipo de suposta região criada hipoteticamente uma civilização avançada. Ao adotar esta definição como aspecto característico de uma máquina do tempo, temos a vantagem de utilizarmos a máquina matemática que Roger Penrose e ele desenvolveram para estudar as singularidades dos buracos negros. Se a velocidade da luz for a mesma em diferentes pontos referenciais, então uma pessoa que está em pé na Terra e uma pessoa que está em movimento em uma nave espacial vão experimentar a passagem de tempo em taxas diferentes. Isso é chamado de dilatação temporal, que diz que quanto mais rápido você andar na velocidade da luz, menos tempo você vai constar. Então, isso é mais fácil de entender quando a gente imagina. Então, imaginando uma espaçonave que se move com velocidade constante e com intensidade em relação a um observador em repouso localizado na superfície da Terra. Em seu interior, um astronauta dispõe de um aparato composto por uma fonte de luz, como podemos perceber na imagem, que está presa no solo da espaçonave, capaz de emitir pulsos luminosos de pequena duração. Esses pulsos luminosos viajam em linha reta e vertical, atingindo um espelho fixado imediatamente acima da fonte luminosa, no teto da espaçonave, de modo que esse pulso, pode ir e voltar. Para o observador localizado na Terra, a espaçonave tem um movimento diferente. Enquanto o astronauta observa o pulso em uma trajetória retilínea, o observador na Terra vai observar uma trajetória diagonal. É importante lembrar que os dois observadores vão enxergar o mesmo fenômeno, enfatizando o primeiro postulado da relatividade, onde fala que as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. Então, onde estaria a diferença nessa observação do fenômeno? Primeiro, vamos pensar que os dois observadores estão com um relógio e eles vão observar o tempo nessa produção. Para entendermos melhor o que está acontecendo, iremos começar calculando o tempo devido ao movimento vertical do pulso de luz visto pelo astronauta na nave. Para ele, é fácil calcular o tempo em que a luz faz a viagem. Se a velocidade for distância sobre tempo, então tempo é a distância sobre a velocidade. Então vamos chamar esse tempo de c. Com o dobro da distância que representa, temos uma distância que é do dispositivo ao espelho e temos a sua volta, então por isso vai ficar o dobro. Essa distância vai ser d, vamos chamar de d, mas como temos o dobro, vamos ter 2d. Então o termo vai ficar t igual a 2d sobre c. E vamos chamar esse intervalo de tempo de ΔT0.
Seguindo o mesmo raciocínio, podemos calcular o intervalo de tempo necessário para que a luz percorra a trajetória como vista pelo observador na Terra. Nesse caso, a nave está se mexendo em relação à Terra e o pulso de luz tem movimento diagonal. Temos D, a distância vertical, e L, a distância horizontal percorrida pela espaçonave. E usamos o Teorema de Pitágoras para obter S, que é a raiz de D ao quadrado mais L ao quadrado. Usamos duas vezes esse termo, que vai representar a distância percorrida pelo pulso de luz de acordo com o observador na Terra, que vai ser em diagonal, o movimento diagonal. E vamos chamar esse intervalo de ΔT. Mas a velocidade da luz é sempre a mesma. Então, se a luz viaja mais distância na mesma velocidade, o observador da Terra deve registrar um tempo maior. Esse fenômeno é chamado de dilatação do tempo, porque dilatar significa expandir, e o intervalo do tempo do ΔT se expandiu em relação ao do ΔT0. Vocês lembram do relógio que eu falei que cada observador ia estar na mão? Então, lembrando deles, o relógio da nave vai correr mais devagar que o relógio na Terra, que vai estar com os observadores, pois esse é o único caminho para ambos obterem o mesmo resultado para a velocidade da luz. Vamos para a expressão e percebemos que 2S é a distância percorrida pelo pulso de luz de acordo com a pessoa na Terra e é igual a C ΔT, uma vez que a distância é igual à velocidade vezes tempo. Significa também que a distância L, que vimos, que representa metade da distância, é igual à velocidade vezes o tempo. E o intervalo vai ser o intervalo de ΔT sobre 2. Se fizermos muita álgebra, chegamos a esta expressão, que é a expressão de dilatação do tempo, em que relacionamos ΔT0 ao intervalo de tempo para um observador em repouso, e ΔT, o intervalo de tempo dilatado de um observador em movimento. Mas a nave está em movimento. Qual vai ser esse observador? O evento em questão é a luz dentro da nave. Então, o observador em movimento é o observador na Terra. Visto isso, a viagem no tempo é realmente uma possibilidade? Nosso entendimento atual não pode descartá-la, mas a resposta provavelmente é não. Hawking sugere que esse tema não seja mais abordado como uma chacota, e sim que os cientistas pensem e expliquem o porquê é impossível. Segundo Einstein, a movimentação e a inércia sempre será a maior influência. Apesar de seu otimismo lúdico, Hawking reconheceu que as leis desconhecidas da física, que um dia substituirão as de Einstein, podem conspirar para evitar que objetos grandes pulem casualmente para trás e para frente no tempo. Chamamos esse legado de sua conjectura de proteção cronológica. O motivo pelo qual Star Trek seja tão popular é que apresenta uma visão do futuro segura e reconfortante. Star Trek mostra uma sociedade muito avançada em relação à nossa em questão de ciência, tecnologia e organização política. Nos últimos 200 anos, o crescimento da população fez-se de forma exponencial. Atualmente, a taxa de crescimento é de 1,2% anual. Isso pode parecer pouco, mas significa que a população mundial duplica-se a cada 40 anos. Outros indicadores de desenvolvimento tecnológico recente são o consumo de eletricidade e o número de artigos científicos publicados, que também mostram um crescimento exponencial, com tempos de duplicação menores que 40 anos. Porém, se o crescimento da população e o consumo de eletricidade seguem no ritmo atual, no ano de 2600 a população mundial está tocando ombro a ombro e o consumo de eletricidade fará que a Terra fique vermelha de vivo. Entretanto, se continuasse o crescimento exponencial, publicariam-se 10 artigos por segundo em física teórica e não teria tempo de lê-los. Claramente, o crescimento exponencial atual não pode continuar indefinidamente. Então, o que ocorrerá é uma possibilidade de autodestruirmos-nos completamente, provocando algum desastre, como, por exemplo, uma guerra nuclear. Mas Stephen, escritor do livro, não acreditava que a espécie humana chegaria tão longe só para eliminar-se a si mesmo, ainda mais que as coisas começassem a ficar interessantes.
A vida pode parecer haver se originado dos oceanos primitivos, que recobriam a Terra faz uns 4 bilhões de anos. Não sabemos como se produziu este início. Poderia ser que as colisões aleatórias entre os átomos formassem macromoléculas capazes de autorreproduzir-se e juntar para formar estruturas mais complicadas. O que sabemos é que faz uns 3 bilhões, 500 milhões de anos, a complicadíssima molécula de DNA já tinha emergido. O DNA é a base da vida na Terra. Tem uma estrutura de dupla hélice, como uma escada em caracol. O DNA foi descoberto por Francis Crick e James Watson no laboratório Cavendish, em Cambridge, em 1953. Os dois fios da dupla hélice estão unidos por pares de bases nitrogenadas. Há 4 tipos de bases, que são a citosina, guanina, timina e adenina. A ordem que as diferentes bases se apresentam ao longo da escada em caracol contém informação genética que permite que a molécula DNA reúna em torno de si um organismo e autorreproduza-se. Quando o DNA faz cópias de si mesmo, produzem-se alguns enganos ocasionais na ordem dos pares de bases ao longo da espiral. Na maioria dos casos, estes enganos de cópia fazem que um novo DNA seja incapaz ou menos capaz de autorreproduzir-se. Como a evolução biológica é basicamente um caminho aleatório no espaço, e todas as possibilidades genéticas foi muito lento. Durante os primeiros 2 milhões de anos, aproximadamente, a taxa de aumento de complexidade deve ter sido da ordem de 1 bit de informação a cada 100 anos. Nos últimos milhões de anos, aumentou gradualmente até 1 bit por ano, mas faz 6.000 ou 8.000 anos que houve uma novidade muito importante: desenvolveu-se a linguagem escrita, significando que a informação podia ser transmitida de uma geração à seguinte sem ter que esperar o processo muito lento de mutações aleatórias e seleção natural que a codifica na sequência do DNA. A taxa atual com que o DNA humano está atualizando 1 bit por ano, se pela evolução biológica é de certa maneira, a espécie humana precisa melhorar suas quantidades mentais e físicas se tiver que tratar com um mundo crescentemente complicado ao seu redor e está à altura de novas provações, como as viagens espaciais. Os humanos também precisam aumentar suas complexidades se quisermos que os seres biológicos se mantenham diante dos eletrônicos, que podem aumentar suas complexidades mantendo sua velocidade copiando o funcionamento do cérebro humano. Caso que não nos autodestruirmos nos próximos séculos, é provável que nos disseminemos primeiro pelos planetas do Sistema Solar e a seguir pelos das estrelas próximas, mas não passará como o de Star Trek, que há uma nova raça de seres quase humanos em cada sistema estelar. As possibilidades de estarmos vivos em um estado reconhecidamente humano são muito pequenas. É provável que qualquer vida extraterrestre que achemos seja muito mais primitiva ou seja mais avançada. Se for mais avançada, por que se dissimulou pela galáxia e visitou a Terra? Assim pode ser. Quando explorarmos a galáxia, encontraremos vida primitiva, mas não é provável que achemos seres como nós. O futuro da ciência não será como a imagem reconfortável apresentada em Star Trek. Um universo povoado por muitas espécies humanoides, como uma ciência e uma tecnologia avançada. Acredito, em vez disso, que seguiremos nosso próprio caminho, como um rápido desenvolvimento em complexidade biológica e eletrônica. No presente século, em que até hoje, que é até onde podemos aventurar predições com mais ou menos confiabilidade, não ocorreram muitas dessas coisas, mas para o fim do milênio, se chegarmos a ele, as diferenças com Star Trek serão fundamentais. Na teoria das cordas,
e teorias relacionadas, tais como teoria da supergravidade, a brana, que é uma abreviação de membrana, é um objeto físico que generaliza a noção de uma partícula pontual para dimensões mais elevadas. Também é possível considerar a membrana de dimensão superior. Na dimensão P, elas são chamadas de P-branas. Branas são objetos dinâmicos que podem se propagar através do espaço-tempo, de acordo com as regras da mecânica quântica, e têm massa e podem ter outros atributos como carga. A P-brana varre um volume de P, de dimensões, mais um de tempo, no espaço-tempo chamado de volume mundo. Na teoria das cordas, as D-branas são uma importante classe de branas que surgem quando se considera cordas abertas. Na teoria das cordas, D-branas são uma importante classe de branas que surgem quando se considera cordas abertas. Como uma corda aberta se propaga através do espaço-tempo, os seus pontos finais são obrigados a deslizar sobre uma D-brana. A letra D, no D-brana, refere-se a uma certa condição matemática, no sistema conhecido como a condição de contorno de Dirichlet. A teoria das cordas tem 9 dimensões espaciais, de modo que a membrana pode existir em qualquer lugar de 0 a 9 dimensões. As branas foram hipotetizadas como parte da teoria das cordas no final de 1980. Em 1995, Joe Poshinsky percebeu que, na proposta de Edward Witten, da teoria M, seria necessário a existência das branas. Alguns físicos propuseram que o nosso universo é de fato uma membrana de 3 dimensões de espaço e uma de tempo, em que estamos presos dentro de um espaço de 10 dimensões e uma de tempo. E devido a isso, não podemos perceber as dimensões extras. Outros físicos dizem que as dimensões extras são extremamente pequenas e estão recurvadas sobre si mesmas. Existem ainda hipóteses que nosso universo pode ter sido originado na colisão de 2 D-branas. Admirável mundo brana. A experiência sugere que é muito provável que achemos fenômenos novos e inesperados quando estendermos o domínio de nossas observações em escalas mais reduzidas. A matéria está formada por átomos. Os átomos, por sua vez, são formados por elétrons que giram ao redor de um núcleo, composto por prótons e nêutrons. Pareceria que poderíamos seguir indefinidamente e descobrir novas estruturas a escalas cada vez mais reduzidas. Mas há um limite nesta série, tal como há na série de bonecas russas, no interior de outras bonecas. Ao final, chega-se à boneca menor, que já não é possível abrir. A menor boneca é a chamada de escala de Planck. Para sondar distâncias menores, necessitaria partículas de energias tão elevadas que se encerrariam em buracos negros. Se em efeito vivemos em uma membrana em um espaço-tempo com dimensões adicionais, as ondas gravitacionais produzidas pelo movimento dos corpos na membrana se propagariam nas restantes dimensões. Se houvesse uma segunda membrana sombra, se refletiriam nela e ficariam agarradas entre ambas as membranas. Ao invés disso, se só houver uma membrana e as dimensões adicionais se prolongam indefinidamente, como no modelo de Randall-Sundrum, as ondas gravitacionais escapariam e drenariam a energia de nosso universo membrana. O modelo Randall-Sundrum descreve o mundo em termos de uma geometria entortada de dimensão superior ao universo. As ondas gravitacionais escapariam e drenariam a energia de nosso universo membrana. As únicas fontes de quantidades significativas de ondas gravitacionais de pequena longitude de onda são, provavelmente, os buracos negros. Se fosse pequeno, seria quase redondo, quer dizer, penetraria nas dimensões adicionais uma distância virtualmente igual ao seu raio na membrana. Em troca, um buraco negro que fora grande na membrana se estenderia como um papel redondo aplanado. Quer dizer, ficariam confinadas às proximidades da membrana. As partículas e a radiação da luz serão emitidas ao longo da membrana, porque a matéria e as forças não gravitacionais, como a eletricidade, estão confinadas nela. Se o buraco negro fora grande e aplanado, as ondas gravitacionais permaneceriam perto da membrana.
Isso significaria que o buraco negro perderia energia e, portanto, massa. Segunda relação é igual a mc2. A equivalência massa a energia e o conceito de qualquer massa possui uma energia associada e vice-versa. Entretanto, de uma perspectiva positivista, não podemos nos perguntar o que é a realidade. É uma membrana ou uma borbulha? Ambas são modelos matemáticos que descrevem observações e temos a liberdade de utilizar o modelo que mais nos convenha. O que há fora da membrana? Há várias possibilidades de respostas para essa pergunta. A primeira é que poderia ser que não houvesse nada, embora uma borbulha de vapor está rodeada por água, isto é, uma analogia que nos ajuda a visualizar a origem do universo. Poderíamos imaginar um modelo matemático que só for uma membrana com um espaço de dimensão superior em seu interior, mas sem absolutamente nada, exatamente nada em seu exterior, nem sequer um espaço vazio. Podemos calcular as predições do modelo sem fazer referência alguma ao que acontecer no seu exterior. A segunda possibilidade é que poderíamos ter um modelo matemático em que o exterior de uma borbulha estivesse contido no exterior da outra borbulha similar. Em realidade, este modelo equivale matematicamente à possibilidade analisada anteriormente, de que não haja nada fora da membrana, mas a diferença é psicológica. A gente se sente mais satisfeito situado no centro do espaço-tempo, em lugar de achar-se em sua borda. Mas, para um positivista, as possibilidades 1 e 2 são iguais. Bom, a terceira possibilidade é que a borbulha poderia expandir-se em um espaço que não for a imagem especular do que há em seu interior. Esta possibilidade difere das duas anteriores e é a mais parecida com o caso da água fervendo. Nela pode-se formar e expandir outras borbulhas. Se colidissem e se unissem com a borbulha em que vivemos, os resultados poderiam ser catastróficos. Inclusive, sugeriu-se que a grande explosão inicial produziu-se por uma colisão entre membranas. E assim nós concluímos a apresentação do segundo ano no terceiro simpósio de matemática do Colégio Ação. Agradecemos a atenção de cada um de vocês, a dedicação de ter nos assistido e gostaríamos de anunciar uma novidade. No nosso Instagram, segundo ano Ação, teremos um template disponível no destaque referente à nossa apresentação do simpósio. Sendo assim, pedimos a vocês que assistiram até aqui, até o final, que vão lá no nosso Insta e respondam e marquem o Instagram do colégio e o Instagram do segundo ano. Vai ser rápido e divertido. Muito obrigada.